Vamos voltar a falar da morte de um menino de 2 anos por suspeita de agressão. O padrasto da criança foi preso em flagrante. Um menino cheio de energia e que gostava de brincar. Henry Gabriel tinha 2 anos. Era filho de pais separados. Aqui, ele estava com o pai, o David. Nos dias de semana, ele ficava com a mãe e com o padrasto, Paulo César Santos. A família mora em Queimados, na Baixada Fluminense. Yasmin, mãe do Henry, trabalha fora e costumava deixar o menino na casa da avó materna. Só que ontem, ela pediu que Paulo levasse o bebê até a casa da mãe. E ele falou que 10 horas ia levar ele para minha mãe, porque era o último dia que o filho dele ia estar lá, ia deixar brincando um pouco. Essas imagens mostram Henry brincando com outra criança ontem de manhã. Henry. Que? Depois, Paulo tirou essa foto ao lado do menino. Pouco tempo depois dessas imagens, por volta do meio-dia, Paulo trouxe Henry aqui para a UPA de Queimados. A criança deu entrada com vários hematomas pelo corpo, típicos de agressão, segundo os médicos. A criança não resistiu. David, pai da criança, esteve na unidade de saúde. Soco aqui na barriga, ficou soco na boca, estava aqui no estômago, chinelada na perna. A direção da UPA chamou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Segundo a polícia, num primeiro momento, Paulo disse aos PMs que deu umas palmadas em Henry porque ele tinha sujado a fralda. A mãe do menino soube da morte do filho por telefone e entrou em choque. A mãe está à base de remédio, dopada, está passando mal desde ontem. Sempre cuidou muito bem do filhinho dela e ela não estava conivente com essa situação. A Yasmin estava no trabalho, a Yasmin foi parar no UPA sem chinela. A Yasmin saiu com uma mão atrás, outra na frente, com uma prima nossa. E todo mundo foi pego de surpresa. Paulo César foi levado para a delegacia de Queimados. Lá, os policiais deram voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Paulo tem histórico de agressão. Já me agrediu por besteira, né? E outras vezes também por besteira. Era por ciúme? Ciúme também. Hoje cedo, David foi liberar o corpo do filho no IML de Nova Iguaçu. Ficou arrasado. Você tem uma faca enfiada no peito. Eu quero que a justiça seja feita. Entendeu? Que a justiça seja feita mesmo, porque é meu sobrinho, é uma vida, é uma criança. A gente viu agora há pouco que o padrasto foi transferido da delegacia de Queimados. Daniela Dias continua lá, agora ela está com um delegado que investiga esse caso e traz outras informações. Daniela. É isso, Mariana, vamos conversar agora. Já começo conversando direto com o doutor Júlio da Silva Filho, delegado responsável pelas investigações aqui da Delegacia de Queimados. Doutor, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente aqui no RJ1. Queria primeiro perguntar o que o Paulo César da Silva disse em depoimento, se ele confessou ter batido, ter agredido o Henry Gabriel de 2 anos. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, ele confessou que deu umas palmadas e uma chinelada no garoto. Ele não trouxe para nós a proporção da agressão que ele promoveu àquela criança, que inclusive as lesões provocaram a morte daquela criança. O senhor conversava comigo há pouco que a avó disse que o menino tinha medo dele. Qual que era essa relação, segundo os parentes, dessa criança com o padrasto? O menino não tinha medo, o menino tinha pavor. Ela disse para nós, em depoimento inclusive, que ele tremia, né, e ficava muito inquieto com a presença do Paulo. Então era uma relação difícil e nós apuramos que ele já era contumaz em agredir aquela criança. Quem disse isso para o senhor foi a avó do menino. Quem disse que a da contumácia foram os vizinhos, porque os vizinhos ouviam os gritos tanto dele quanto da criança quando esses fatos ocorriam. Agora, como que era essa relação da mãe com Paulo César? A mãe sabia que o menino era agredido? O que ela falou em depoimento? A mãe não tinha a informação da dimensão da agressão. A mãe entendia que era uma correção por um comportamento inadequado do filho aqui ou ali, né? Só posteriormente, em conversa com uma vizinha, a vizinha informou então que ouvia gritos da criança, que ouvia gritos do Paulo César. E aí então ela se alertou e acredito até que a partir daí ela passou a deixar o menino com a mãe dela, com a avó da criança. A quais crimes enfim, o Paulo César vai responder, o padrasto, né, da criança vai responder, ele foi transferido aqui agora há pouco? Ele vai responder por homicídio qualificado, né, por violência doméstica contra a criança, que é bem mais grave, e está respondendo. Foi transferido para o sistema e vai aguardar agora, vai para a audiência de custódia e depois aí é por conta do processo, né?
Existe alguma possibilidade dessa mãe também ser investigada, visto que ela tinha um relacionamento com ele, sabia que ele dava algumas correções nessa criança? Qual que é a linha de investigação a partir de agora? A nossa investigação não nos conduziu a qualquer indício em desfavor da mãe, né? Ela tinha uma postura de mãe, ela cuidava e ela, pelo que nos pareceu, era ela que trabalhava para sustentar aquela família. E foi por isso que o garoto estava com ele naquele dia, quando deveria estar com a mãe dela. Ela tinha sugerido a ele que levasse essa criança para a casa da mãe. Não se sabe por que 1000 cargas d'água ele não levou e acabou com esse fim trágico aí, né? Muito obrigada, doutor. Mariana, eu volto contigo no estúdio.